Para um caso que vem chamando a atenção de todo o país. 3 familiares de adolescentes investigados pela agressão e morte do cachorro Orelha na Praia Brava, em Florianópolis, foram indiciados por coação no curso do processo, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina. Celulares e aparelhos eletrônicos foram apreendidos e serão analisados pelos investigadores. A polícia ouviu mais de 20 pessoas e analisou mais de 72 horas de imagens de um total de 14 câmeras de monitoramento. Em entrevista, o delegado do caso, Ulisses Gabriel, falou sobre os avanços das investigações. A gente acompanha. E hoje pela manhã nós fizemos o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão. Um com relação ao indivíduo que teria coagido uma testemunha ao longo da investigação policial, visando a busca de uma possível arma de fogo que teria sido utilizada para a prática da ameaça. Além disso, nós cumprimos busca na residência de 2 adolescentes com o objetivo de buscar equipamentos de tecnologia, em especial computadores e telefones celulares. Nós temos aí até agora 2 adolescentes que foram alvo de busca, outros 2 estão nos Estados Unidos e foram para lá numa viagem que, segundo consta, era pré-programada e estão lá retornando na próxima semana. É importante salientar que é uma investigação bem conduzida pela delegada Marjorie. Nós temos que buscar provas consistentes, qualificadas de forma extremamente técnica, para evitar qualquer alegação de falta de provas durante o processo penal. Em meio à investigação, a defesa de 2 dos 4 adolescentes investigados pediu cautela e responsabilidade no compartilhamento de imagens e informações sobre o caso e afirma que a exposição de menores de idade nas redes sociais viola o Estatuto da Criança e do Adolescente e tem alimentado um linchamento virtual contra os jovens e as famílias. Segundo os advogados, informações repassadas pela Polícia Civil reforçam que não há vídeo ou imagem que comprovem o momento das agressões contra o animal. A defesa reitera ainda que segue colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso, que classifica como um teste ou, aliás, um triste episódio. A repercussão do episódio também provocou uma onda de ameaças e ataques nas redes sociais contra pessoas confundidas com os familiares dos suspeitos. As autoridades reforçam que, por se tratar de investigação envolvendo adolescentes, a divulgação de nomes, imagens, toda essa divulgação é proibida por lei. Deixa eu chamar os nossos comentaristas aqui, a Denise e também o Cristiano Vilela. Começo pelo Vilela para falar sobre a questão jurídica desse caso. São menores de idade agora. Eu já li nas redes sociais, tem a imprensa discutindo sobre ampliar a punição para quem provoca maus tratos aos animais. Esse é um caso que ganha muita repercussão, né, Vilela? Isso mexe de que forma com a legislação? Thiago, sempre que a gente tem um caso como esse de grande repercussão, a primeira coisa que se faz é se discutir mudança na legislação. É natural que, diante de um fato que deixou a todos nós estarrecidos, a gente até no calor do momento acabe se posicionando a favor de um endurecimento ou de alguma medida mais punitiva. Agora, de uma forma geral, esse tipo de arroubo ele não faz bem para a construção do processo legislativo. O que eu vejo que é mais importante em todos os sentidos hoje existe já um arcabouço muito claro, muito evidente, para que as pessoas que participaram um tipo de prática agressiva como essa venham a ser efetivamente punidos. O importante é que essa punição ocorra de fato e que a gente não tenha aquela questão da impunidade, que no meu entendimento é o grande problema que a gente ainda hoje existe no Brasil. Então eu vejo que no arcabouço que se tem, já é possível, já é adequado, e veja que mesmo os familiares, os pais, no caso dos jovens, acabam sendo punidos, inclusive, por práticas irregulares durante o andamento do processo, por de alguma forma tentar criar algum óbice ao andamento regular do processo. Ô, Denise, e claro, é um caso que chama atenção e quando envolve animais, né, provoca uma reação muito grande, principalmente nas redes sociais. Causa essa sensibilidade toda também, Tiago, porque se tratava de um cão comunitário, então toda a população da região estava acostumada com ele já tinha 10 anos, era um cão manso, que gostava de todo mundo, as pessoas gostavam dele, toda a comunidade cuidava dele diariamente, ele tinha casinha, a agressão não teria sido apenas contra a orelha, contra ele foi mais forte,
morte, chegou numa situação em que tiveram de praticar eutanásia, mas outro cão, que também fazia parte desse grupo de cães comunitários, teria sofrido uma tentativa de afogamento, mas ele conseguiu escapar do mar. Então, tem toda essa situação de suspeita e eu acho que causa aí uma mobilização maior ainda por se tratar de adolescentes. Então, você fica se perguntando qual é o futuro, o porquê de tanta violência. Nós já tivemos violências assim também contra moradores de ruas, contra um índio em Brasília que ele foi queimado e que também eram estudantes, eram pessoas jovens. Então, você fica se questionando qual o papel da sociedade que permite que esse tipo de coisa ocorra. Claro que tem muitos outros casos de violência. A moça que foi arrastada embaixo de um carro aqui em São Paulo também causou uma mobilização muito importante. Agora, quando se trata de um animal, dá a impressão que alguém é um ser que não tem defesa. Principalmente era um cachorro manso, que gostava de todo mundo, que brincava, corria pela praia e, de repente, ele é agredido dessa forma. Então, todas as evidências têm de ser buscadas, sem cometer injustiças. Inclusive, eu vi uma postagem de uma empresa aqui em São Paulo que tem o mesmo nome da empresa, que seria de um dos parentes dos jovens, de um dos jovens que participaram dessa agressão, e ela justificando para não sofrer perdas, que ela não tem nenhuma relação com essa outra empresa. Então, é preciso responsabilidade também na divulgação desses nomes, mas uma apuração precisa e punição. E Dora, a causa animal ganhou muita força, né, nos últimos anos aqui no Brasil, inclusive ajudando a eleger parlamentares, puxando para o seu lado sempre para a política, né, Dora? Ô, Tiago, isso aí não tem nada a ver com política, tá? Isso tem a ver com família. Com família, imagina, isso acontece, eu lembro bem, a Denise, os casos contra pessoas, umas pessoas, pequenos monstros, né? Eu não chamo de adolescentes, eles são adolescentes pela idade, mas pelo comportamento são pequenos monstros criados de uma família monstruosa, evidentemente, porque pais que criam pessoas dessa maneira, que se fazem isso contra animais, fazem contra pessoas facilmente. Isso é uma pulsão de violência que precisa ser tratada, e não é política, não é sociedade, não é ninguém, é família dentro de casa. E a atitude, os pais tentando acobertar, manda para Disney, ameaça testemunhas, muito bem feito o indiciamento do pai e do tio, muito bom, porque realmente essa doença é da família.